O que seriam essas terríveis criaturas avistadas nas caladas da noite em diversas partes do mundo, provocando pânico e terror àqueles que as encontram? Viriam de outra dimensão? Ou seriam entidades do além, surgindo em nosso mundo com alguma missão desconhecida? O que importa é que, uma vez avistadas, jamais são esquecidas por aqueles que testemunharam sua existência. O relato a seguir descreve um desses encontros assustadores. O fato que vou narrar aconteceu comigo há cerca de 8 anos, em 2007. Naquela noite, eu voltava a pé da casa da minha namorada. Era por volta de 00:30. Na cidade onde moro, há uma longa avenida comercial com mais de 3 quilômetros de extensão, bem reta, e o terreno é quase totalmente plano. Foi então que, a cerca de 3 quadras à minha frente, avistei um animal. Imaginei que fosse um cachorro, pelo formato do bicho, mas estranhei porque o animal era muito grande e estava sentado na beira da calçada. Apesar de já estar um pouco receoso, cruzei para o outro lado da rua e continuei caminhando. A cerca de 1 quadra do local onde ele estava, percebi que o animal permanecia sentado exatamente como eu o havia visto antes. No entanto, agora mais próximo, notei que sua cabeça estava voltada na direção em que eu caminhava. Cheguei a pensar, naquele momento, que ele acompanhava meus passos e que talvez estivesse me observando desde o início da quadra. Mas confesso que imaginei estar ficando paranoico. Afinal, por mais assustador que fosse, ainda era só um cachorro. Não faria sentido achar que ele estava realmente me observando com intenção. Continuei andando, agora com mais cautela por estar cada vez mais próximo dele. Ao me aproximar ainda mais, olhei com atenção e percebi que, de fato, era um cachorro, mas um cachorro extremamente grande, quase do tamanho de um pônei. Era semelhante a um Rottweiler, todo preto, e devia pesar, no mínimo, uns 60 ou 80 quilos. Mas o mais estranho eram os olhos daquele animal, completamente vermelhos. Não era só a pupila, os olhos inteiros eram vermelhos como sangue. Naquele instante, meu corpo inteiro se arrepiou. Fiquei gelado, e meu coração quase parou de medo diante daquela criatura sobrenatural. Ele continuava sentado à beira da rua, me observando, e parecia que minhas pernas haviam perdido a força. Eu tentava andar mais rápido, mas era como se meus passos ficassem mais lentos. Quando eu e o cachorro negro estávamos alinhados, eu de um lado da rua, ele do outro, reuni o pouco de coragem que me restava e olhei na direção dele enquanto seguia caminhando. Mais uma vez me deparei com aqueles olhos vermelhos e percebi, com um arrepio ainda maior, que à medida que eu caminhava, ele me acompanhava com o movimento da cabeça, mantendo o olhar fixo em mim. Confesso, eu estava apavorado. Nunca havia presenciado nada parecido. Ou melhor, nada tão intenso e sobrenatural. Continuei andando e, já na quadra seguinte, o terreno fazia um pequeno declive. Eu já estava razoavelmente longe do local onde o animal permanecia. Foi então que resolvi olhar para trás. E me surpreendi mais uma vez. O cachorro negro continuava sentado no mesmo lugar, olhando diretamente em minha direção com aqueles olhos grandes e vermelhos. Depois desse ocorrido, o assunto não saía da minha cabeça. No dia seguinte, contei tudo para minha namorada, e ela acreditou. Mas muitas outras pessoas não acreditaram. A partir daí, comecei a questionar se eu realmente tinha visto aquilo. Sei lá. Ainda assim, eu tinha certeza absoluta de que estava completamente lúcido. Desde então, nunca mais vi aquele animal, mas a dúvida do que presenciei naquela noite sempre permaneceu. Isso até começar a ler relatos de outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Foi aí que compreendi, definitivamente, não podemos explicar o inexplicável. E surgem perguntas que ecoam até hoje. Por que aquele cachorro apareceu justamente para mim? O que ele era de verdade? Alguns dizem que poderia ser uma alma penada em forma de animal. Outros acreditam que talvez fosse alguém querendo mostrar algo, ou até mesmo um tesouro escondido, como li em certos relatos. Há quem diga que era um cão do inferno, ou ainda um demônio da encruzilhada. Afinal, ele estava justamente em uma. Pois é, não tenho essas respostas e não sei o que aquilo poderia ser. Mas,
De uma coisa eu tenho certeza: era algo sobrenatural.